Muito obrigado. Meus amigos, só para avisar, então, agora então começou a gravação, tá bom? Perfeito. Bom, vamos lá, boa tarde a todas. Prazer rever todo mundo. Agradecer ao Rodrigo pela ideia, pela organização. Gostei muito pelo convite carinhoso para começar esse debate aqui. Eu queria rapidamente passar algumas regras que assim, a gente estabeleceu para colocar o debate, para conviver todo mundo, acho que ajuda. A primeira delas é que cada expositor vai ter de 10 a 15 minutos para falar, né? E acho que isso continua valendo para os outros debates. Depois nós passamos as perguntas, a parte acho que talvez mais importante mesmo, para todo mundo poder participar. Como a gente vai fazer o esquema de perguntas? Vocês mandam direto no meu privado hoje, para o moderador, e nos outros dias para quem for o moderador, né? Simplesmente que quer falar. E quando você mandar, eu vou organizar uma fila de perguntas aqui e logo depois passamos a palavra. Não precisa escrever a pergunta no chat. A gente vai abrir câmera e microfone e aí a gente pede para todo mundo colaborar e só efetivamente ligar o microfone e a câmera na hora que for se manifestar e depois desligar. E poderá, assim, fazer a manifestação. Por fim, acho que a última regra mesmo nossa aqui de convivência virtual, como o João bem falou, entre nós outros, vai ser assim, a gente vai tentar estabelecer que o debate acontece sempre das 5 até as 7, tentar fechar em 2 horas de debate, com perguntas sempre voltadas aí para o que os pesquisadores do dia vão falar. Então, dito isso, passo a palavra para a posso fazer uma questão de ordem? Isso, diga. Só para reforçar o pedido que você fez, se todo mundo puder colocar o seu microfone mudo e abrir livremente quando for falar. É para ficar completamente livre, mas quando não estiver falando, a gente deixa mudo para evitar o delay, aquela sobrecarga na conexão, beleza? Isso, exatamente. Então, dito isso, passo a palavra para a primeira expositora, a professora Elisa, doutora pela UERJ, professora de curso de graduação, de pós-graduação, que vai tratar para a gente sobre o tema do melhor interesse da criança. Elisa, a palavra é com você. Já dei oi, mas para quem chegou depois, oi. Estou muito, muito feliz. Eu estava com saudades demais de ver vários rostos e principalmente estarmos aqui de alguma forma ou de outra. Então, nossa, muitas saudades, viu? Acho que no dia que essa quarentena voltar, os chopps terão o primeiro chopp pós-quarentena vai ser, assim, particularmente especial, né? Mas, por enquanto, esse meio virtual já dá um alento aí muito grande, assim, ajuda, viu? Quero dizer oficialmente que isso ajuda muito, principalmente para mim que moro aqui sozinha. Então, existem aí algumas dinâmicas diferentes da quarentena. Para quem não sabe ou não ficou sabendo, eu acho que dei um pouquinho de sorte. Então, eu consegui defender o doutorado no início de fevereiro, ainda antes do isolamento ser uma regra. Então, eu ainda consegui fazer a defesa física. Foi com emoção, porque acabou a luz, foi super confusa a UERJ, mas ainda assim tive a nossa cerimônia tradicional, né, o nosso rito cerimonial de passagem. A minha tese especificamente foi sobre guarda como cuidado, mas como direito de família, a gente tem aí várias opiniões e vários gostos. E fora que live de direito de família sobre guarda já está em muita abundância, né, para eu entrar nesse tema, eu preferi pegar uma parte do que foi a minha tese e trabalhar com ela, porque eu acho que pode ser importante também para quem lida com patrimonial, porque eu vou aqui, e aí passando para o tema, abordar melhor interesse da criança. Bem, como é que eu pensei em estruturar a fala, que foi muito do que eu pensei até numa parte da minha tese, quando eu escrevi, e que eu já adianto que eu não tive digamos assim,
eu consegui sobreviver ao doutorado e eu estou conseguindo manter os meus estudos e eu continuo desenvolvendo a partir disso. Não sei como, depois de 4 anos, mas eu estou prosseguindo logo esses estudos dentro do direito. A minha hipótese, os meus estudos, eles partiram da compreensão de que o direito civil e o Código Civil em especial, ele vem falar uma coisa que a gente já sabe, tá? Vou tentar também não ser muito técnica. Não técnica no sentido de tão chata nas palavras, tão perfeita. Mas a gente já estudou, e muitos de nós sabemos, que a base do direito civil ela é patrimonial. O Código Civil ele foi pensado para resolver e para organizar direitos de crédito, circulação de crédito e patrimônio. Inclusive, as categorias da parte geral elas foram construídas desde 1800 a partir de dois grandes institutos patrimoniais. E aí a gente coloca a capacidade e todas as dificuldades que as pessoas, que hoje os pesquisadores e advogados passam pelas categorias não patrimoniais, porque a filosofia e a diretriz dessas construções foram patrimoniais. Por conta disso, como eu já adiantei um pouco, eu me dei conta de que existe uma dificuldade, que é o nosso trabalho de doutrina, de buscar a adaptação dessas categorias e do direito como um todo para pessoas, para grupos de pessoas e interesses não patrimoniais. E o meu enfoque foi muito, eu decidi focar especificamente no processo de, vou dizer logo, reconhecimento da criança no direito. E esses dias, Caio, vou te entregar agora, mas estava conversando com o Caio e eu vou ter que falar porque eu acho que as palavras do Caio foram muito perfeitas para algo que eu não estava conseguindo colocar em palavras. E ele me escreveu dizendo: será que o direito civil realmente se propunha ou ele consegue atingir um nível de reconhecimento ou de distribuição para determinados grupos de pessoas? E eu acho que essa frase do Caio resume muito o meu pensamento, porque a partir da compreensão de como foi construído o direito civil, da necessidade hoje que a gente tem de reconfigurar e redirecionar para a tutela de pessoas, eu hoje tenho buscado reunir isso e tentar trabalhar como a criança ela é incorporada dentro do direito e, mais especificamente, dentro do direito de família. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é o fato de que até 2014, gente, eu estou olhando para cá porque eu tenho timer. O direito de família, até 2014, ele não usava a palavra criança. Todo o Código Civil, e agora eu vou ser bem restrita, o Código Civil, ele usava filho ou menor. O problema é que filho é uma categoria de uma relação muito específica, pais e filhos. E menor tem um problema de nomenclatura porque remete a códigos de menores. Então, ele carrega com si uma carga negativa e de marginalização de pobreza que é muito bem conhecida para quem estuda infância. No fundo, significa dizer que até 2014, para o direito de família, criança não era uma pessoa conhecida, não era um grupo reconhecido. Isso muda em 2014 por conta da lei de guarda, mas não entra efetivamente o reconhecimento da criança como pessoa e pessoa dotada de interesses tuteláveis, independentemente da relação de filiação ou ainda me perdi aqui que eu fui ler o Marcos, ou da relação de filiação ou de aspectos patrimoniais. Se quem tiver curiosidade depois, se vocês pegarem, por exemplo, o Código Civil Argentino de 2015, eles têm um capítulo só sobre direitos da criança nas relações familiares. O mesmo acontece, salvo engano não, o mesmo acontece no Código Civil português e no Código Civil francês.
que tem artigos que falam especificamente dos interesses da criança dentro de uma relação de família, o que não tem no nosso direito brasileiro. A gente tem, sim, o reconhecimento da criança como pessoa, como centro de interesses fora do direito civil. A gente vai encontrar o ECA, que tem um estudo que é muito próprio, a gente vai encontrar alguma coisa de alienação parental, mas no direito civil, enraizado ali pela matriz, tendo como base o código, isso não acontece. A partir dessa noção, eu busquei e tenho buscado pensar como conseguir superar esse afastamento, né? Então, buscar aí reencontrar o direito civil, mas muito mais o Código Civil, com a tutela de interesses de criança. E, para isso, eu tenho me utilizado do princípio do melhor interesse. O melhor interesse na doutrina brasileira, ele geralmente é conceituado como a necessidade de se observar os interesses da criança nas decisões que envolvem ou que discutem temas relativos à infância e adolescentes. A grande questão é que essa é uma interpretação muito particular do direito brasileiro e que a gente não vai encontrar reflexo nem nos países latino-americanos, nem nos países europeus. E eu vou realmente excluir os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um sistema de infância que é bem diferente. Eles não seguem a Convenção dos Direitos da Criança. Nunca ratificaram. Na doutrina estrangeira, melhor interesse da criança significa, em primeiro lugar, considerar o interesse da criança. Primeiro ponto, o interesse da criança é um interesse primário. Quando a gente lê o texto original da Convenção dos Direitos da Criança de 89 da ONU, em inglês está escrito "It's a primary consideration", eles usam "a primary" e não "the only" ou "the primary". Então, tem uma diferença de tradução na hora que o Brasil importou, os doutrinadores brasileiros. Então, o primeiro ponto é a criança tem dos interesses que tem que ser colocados em jogo para ser decididos, e aí eu lembro muito da discussão ali de razoabilidade do professor Tepedino, de várias considerações de direitos. E o segundo ponto é um nível muito alto no direito brasileiro de abstração desse conceito. A ideia no Brasil é de que o interesse da criança é um interesse abstrato. O problema é que não pode ser. As cortes, tanto interamericanas como a Corte Europeia de Direitos Humanos e o próprio Comitê da ONU sobre Direitos da Criança, eles dizem que esse interesse ele tem que ser um interesse em concreto. Não é possível pré-definir abstratamente qual é o interesse de uma criança. Eu preciso avaliar concretamente o interesse dela em correlação com outros e sopesar para conseguir entender se aquele interesse ele foi especificamente violado. E isso leva para um terceiro ponto, já para eu ir encerrando aqui, que é, quando a gente trabalha num nível de abstração muito alto, como a gente tem hoje no Brasil, a gente corre o risco de cair, e aí eu vou usar uma palavra que o Marcos colocou lá nos nossos debates no grupo, que é o adultocentrismo. O interesse abstrato vai acabar pressupondo de que o interesse a ser tutelado é o interesse que o adulto entende importante e não o da criança relacionada. O problema é que isso vai ferir a capacidade de autonomia, e aí a gente pode desenvolver essa ideia, gostaria muito de ajuda, porque existe todo um outro desenvolvimento sobre a existência de uma autonomia da criança, porque ela é no direito reconhecida como incapaz, mas isso, a princípio, fere essa ideia de autonomia que surge pela dignidade da pessoa humana e, portanto, acaba ferindo os interesses que ela pode se manifestar. Um exemplo concreto, realmente, para encerrar, que eu tenho visto, é o debate que está surgindo em razão, desculpa, Rodrigo, mas em razão da pandemia, acabou, morreu, sobre guarda e alimentos, que tem um pressuposto muito grande sobre os adultos e baixíssimo permeação sobre, tá bom, e aí, quem é que vai ouvir criança? Quais são os interesses dela de convivência? Quais são os limites do que ela consegue conviver
E aí eu falo aí para quem é mãe, né? Eu não sei, eu não tenho filhos, portanto, esse não é um lugar que me cabe ocupar, mas o que eu escuto de relatos de mães e pais é da dificuldade, né, de aprender o filho numa atividade única por longos períodos de horas, concentração. O ambiente virtual, ele leva a outras relações, e essas relações, elas estão, nesse momento, sendo desconsideradas. Mas não só nesse momento, mas historicamente desconsideradas. Porque, fechando, a gente tem uma baixíssima permeabilidade do reconhecimento da criança como pessoa no nosso ordenamento em especial. Talvez o ponto mais sensível seja o direito de família, eu acredito. Mas eu vejo também como esse debate pode contribuir quando a gente vai trabalhar lá na parte geral na questão de invalidade de negócio jurídico, quando a gente tem lá o artigo que diz que o negócio pode ser mantido caso ele cumpra o interesse da criança. Então, qual é esse interesse? Então, eu quis trazer aqui esse debate porque, de alguma forma, eu acho que ele se conecta ou pode se conectar em algum momento com não só com a vida prática, mas também com algumas pesquisas, alguma parte tangencial que vocês possam ter. Obrigada aí por me ouvirem. Obrigado, Elisa. Gostaria agora de passar a palavra para a professora Maici, que é doutoranda pela USP, agora, né, é mestre pela UERJ, e vai tratar sobre o tema da emancipação dos adolescentes. Com você a palavra, Maici. Bom, deixa eu só... Todos me ouvem? Só para a gente já ir testando, tudo ok? Elisa? Maravilhosa. Já tenho 1000 perguntas. Saudades! Gente, obrigada aí pela oportunidade. Rodrigo, você é nosso presidente. O nosso presidente, ideia genial a sua. Obrigada pelo esforço em executar, todo mundo, a todos os colegas que se esforçaram em pôr em prática essa reunião. Estávamos com saudade das discussões acadêmicas, né, bem qualificadas, bem fundamentadas, e só esse tempinho com a Elisa já me deu também, assim, sabe, quando dá um afago no coração, sabe, Elisa? Andar assim, aquela, né, fica até assim com o rostinho, assim, com a cabecinha inclinada, suspirando, então. Então, obrigada. Vou muito humildemente expor aqui um pouco da minha pesquisa, e dizendo já de antemão que eu pretendo continuar, porque eu acabei encontrando tantas perguntas que o mestrado não foi suficiente ainda para eu me contentar com a pesquisa. Então, no doutorado, eu pretendo continuar no tema, né, da capacidade civil. Já tem algumas ideias mirabolantes aí para o doutorado, que deve começar oficialmente aí no segundo semestre, se Deus quiser e o coronavírus deixar. Então, a gente já vou dividir um pouquinho com vocês esses resultados parciais. Obrigada, Lívia, obrigada. Né, esses resultados parciais dessas pesquisas. Dessa pesquisa minha em sede do mestrado. Então, o que me instigou bastante a estudar a emancipação civil é que trata ali de um dispositivo que muda a capacidade civil, né, especificamente vou falar de adolescentes, porque eu acho inconcebível emancipar a criança, né? Então, já justificando, inclusive, o tema, é um instituto que vai se aplicar aos adolescentes e que está muito esquecido no código. Muitas vezes eu lembro quando eu estudei na graduação e depois em algumas outras situações, e mesmo buscando em manuais, a gente percebe que não tem um aprofundamento. Os manuais, quando muito, gastam 2 folhinhas para falar de todas as hipóteses de emancipação. E não me contentei com aquele viés, aquele argumento que muitas vezes coloca que porque é um instituto que já está ultrapassado. Então, na verdade, me pareceu que faltava mais estudo sobre ele do que necessariamente ele estar, né, por si só ultrapassado, embora, de fato, a gente perceba
alguns probleminhas na emancipação civil. Mas, enfim, o que é, primeiramente, a emancipação civil? Ela é conceituada geralmente como a aquisição da plena capacidade antes da maioridade. É importante até ser bem técnico, bem delicado aí com os nomes, porque muitas vezes a gente fala assim, é a antecipação da maioridade. Na verdade, me parece que não, né? A maioridade é um estado civil, né? Um estado individual da pessoa, relacionado mesmo à idade. A idade não muda. O que a gente pode ter com relação à antecipação é uma alteração, é uma antecipação dos efeitos com a capacidade especificamente que decorrem da maioridade. Então, aí fica mais técnico, até porque eu não estou dizendo que a pessoa que chega, que é emancipada, ela vai ser tratada como uma pessoa maior de idade, como uma pessoa de 18 anos. E eu percebi isso estudando bastante a emancipação civil, que não se tem esse tratamento, né? Então, o Instituto está previsto no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Eu fiz, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir, mas só quem quiser acompanhar, né, as hipóteses, o parágrafo único vai dizer que, deixa eu ver aqui, cessa a incapacidade para os menores, né, ele diz aqui no Código Civil, né, para os menores a incapacidade. Desculpa, acho que está tendo alguma interferênciazinha de som, gente. Alguém deve estar com o microfone aberto. Bom, cessa a incapacidade para os menores com a emancipação. E elenca ali várias hipóteses em que a gente vai vislumbrar, então, essa situação. E a primeira confusão que se tem é justamente que são hipóteses de várias ordens, assim, de várias, são atos completamente diferentes que geram a incapacidade, que geram a emancipação, perdão. Então, a gente vai ter a concessão dos pais, que é ainda a forma de emancipação mais frequente, né, a emancipação voluntária, a emancipação feita pelo juiz, que aí vai ser só nos casos de adolescentes colocados sob tutela, pelo casamento, pelo emprego público efetivo, pela colação de grau em ensino superior, ou pelo estabelecimento civil ou comercial ou relação de emprego que forneça a esse adolescente uma economia própria. Então, quando a gente vê já essas hipóteses, já causa um estranhamento, justamente porque pensar em um adolescente que já tenha, né, antes dos 18 anos, um emprego público efetivo ou que colhe grau em ensino superior, já fica muito distante, né, da nossa realidade. Então, por isso que gera essa impressão de ser um instituto que está bastante desatualizado, bem obsoleto. Então, eu quis dar uma releitura pensando justamente em compatibilizar esse instituto, que se aplica necessariamente às pessoas menores de 18 anos, com, então, o sistema, também não vou ser chata aqui com a questão da terminologia, eu sei que não é um sistema, né, mas, enfim, com as normas protetivas dos direitos das crianças e dos adolescentes. E a primeira coisa que eu percebi é que o artigo 12 da Convenção, ele muitas vezes é ignorado, e ele pode ter uma influência muito grande sobre a capacidade civil da criança e do adolescente. Eu vou pedir licença rapidinho para só compartilhar a tela, que eu trouxe esse artigo, que a gente pode não estar familiarizado, né, porque a convenção enfim, pode não ser bem conhecida por todos. Então, esse artigo, que é esse artigo 12, ele vai falar que justamente a criança que estiver capacitada, e aqui criança é o menor de 18 anos, não importa, não se faz a distinção entre criança e adolescente, né? Que estiver capacitada a formular os seus próprios juízos, tem o direito de opinar, de expressar suas opiniões livremente. E que, inclusive, ela tem direito de ser ouvida em todo o processo judicial ou administrativo que lhe diga respeito. Enfim, então esse artigo, para mim, ele foi muito importante na releitura da emancipação, inclusive para que se trouxesse o adolescente para o protagonismo
dessa decisão, quando houver uma decisão, quando for dependente de uma decisão, a emancipação. Por exemplo, a emancipação voluntária, nós não temos nenhum dispositivo no Código Civil que diga que o adolescente deve participar do ato emancipatório. Ou seja, pelo Código Civil, o pai e a mãe podem simplesmente ir no cartório, fazem uma escritura pública de emancipação, levam no registro civil, e o adolescente, o filho, está emancipado e ele nem sabe. Então, me parece que tem uma incoerência muito grande no sistema se a gente não fizer essa análise um pouco mais aprofundada, um pouco mais pormenorizada. Então, eu utilizei bastante esse artigo 12, não só com relação à questão da emancipação voluntária, mas como leitura da emancipação em geral, porque me parece que a capacidade civil da criança e do adolescente precisa ser compatibilizada com esse artigo, porque não dá mais para a gente se contentar simplesmente com aquele esquema formal de absolutamente incapaz e relativamente incapaz e acabou. Né? Então, a gente precisa entender a capacidade como, de fato, uma forma de proteção. Tanto dar a capacidade, quanto reconhecer, em casos excepcionais, a incapacidade. Então, eu penso na emancipação como um dispositivo para adequar aquela abstração que a gente falou, né? A Elisa comentou dessa excessiva abstração da lei, considerar alguém, considerar o melhor interesse, por exemplo, de uma forma muito abstrata, que eu menciono com relação à idade, né? A idade ser tão importante, tão determinante para a capacidade civil, sendo que a gente sabe que não é bem assim. Ninguém acorda aos 18 anos, pronto, né? Eu sou plenamente capaz, agora, né, posso fazer tudo sozinho, né? Agora estou maduro o suficiente para não errar, né? E fazer tudo certinho. Então, a gente sabe que, na verdade, isso acontece progressivamente. A lei, óbvio, por uma questão operativa, coloca um tempo certo, mas aí eu penso na emancipação civil justamente como um dispositivo que nos auxilie, que nos permita fazer uma certa modulação dessa capacidade nos casos em que você tem, por exemplo, um amadurecimento maior, ou por circunstâncias diversas, você tem uma capacitação maior desse adolescente antes dessa idade dos 18 anos. Então, foi para mim um mecanismo de trazer concretude, para a capacidade civil. E eu vejo que fiquei muito curiosa e muito feliz com a exposição da Elisa, porque meu tema tem bastante a ver com isso, porque, Elisa, eu bati muito na tecla disso, de que a emancipação não pode afastar a proteção da criança e do adolescente, até porque o âmbito que ela vai produzir efeito são os atos da vida civil. Então, eu acho que às vezes a gente precisa reconhecer que alguns institutos são patrimoniais, são mais voltados para atos patrimoniais, e eu não vejo razão para que a emancipação não seja assim. Afinal de contas, para atos existenciais, a gente vai analisar a capacidade civil da criança e do adolescente de outra forma, por outro viés, né? Enfim. Então, isso não, a emancipação por si só não implica a perda da proteção dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Constituição Federal, enfim. E mesmo para outros atos, como muita gente acha que, nossa, emancipou, vai poder tirar a carteira de motorista, né? Não, na verdade não é isso, não são esses, não atinge, inclusive, a emancipação civil não vai atingir esses atos, é tão somente para os atos da vida civil mesmo. E também, eu acredito que tenha uma necessidade de se conformar a emancipação com o melhor interesse da criança, no caso, né, do adolescente, perdão, porque o que eu vejo, o que eu vi, assistir, foi muitas vezes a emancipação ser utilizada ou como uma forma de proteção dos pais, né, de liberação das suas obrigações, ou às vezes como uma forma de defesa, como eu vi um acórdão que me chocou muito, assim, de uma empresa que utilizava a emancipação como justificativa para dispensa de uma solenidade ali, para dizer que o negócio jurídico foi válido, né, praticado por um adolescente, e um ato que prejudicava essa adolescente, né, enfim.
E eu vejo essa desvirtuação, essa disfuncionalização da emancipação. Então, a ideia geral do meu trabalho foi essa, foi tentar trazer esse norte de, primeiro, repersonalizar a emancipação, embora não necessariamente com isso eu esteja concluindo que a emancipação serve para atos existenciais, porque eu realmente estou tendente a afastar esse pensamento, mas eu acredito que o Instituto em si ele tem que estar voltado para a pessoa, ele tem que ter um caráter promocional importante, não vai afastar outras proteções, né, a proteção da criança e do adolescente dada pelas normas protetivas, e também pensando que é um instituto que tem um potencial muito grande no nosso direito, no nosso ordenamento, mas ele só precisa ser melhor compreendido, né? Principalmente a questão da economia própria. Foi muito chocante para mim ver que a maior parte dos doutrinadores falava uma coisa que não é o mais correta. Essa emancipação por economia própria que todo mundo despreza também. Isso daí não acontece, né? Adolescente com economia própria. Na verdade, não é nada disso. É simplesmente uma separação do adolescente com relação à sua família, né? Enfim, que vem do direito romano, que é uma explicação que tem do Instituto no direito romano. Então, eu vi assim que a emancipação civil tem um potencial incrível para ser adotado e para servir, inclusive, para proteção da criança e do adolescente. Afinal de contas, quanto mais a gente se aproximar da realidade, né, com relação à capacidade civil, melhor estaremos procedendo com relação à proteção das pessoas capazes e incapazes, né, enfim. Então, esse é o meu objetivo com a minha pesquisa sobre o tema que eu gosto. Eu acho que eu poderia passar bastante tempo aqui falando dos pormenores da emancipação civil, mas é mais a ideia geral do meu trabalho. Fico totalmente aberto, né, a trocar ideias, e gostaria de receber, inclusive, perguntas para se somarem às minhas próprias, que ainda são muitas, né? Agradeço demais a oportunidade e passo de volta a palavra para o Caio para não cansar vocês. Obrigado, Maicia, pela excelente exposição. E vamos passar para o professor Vitor Almeida, que vai falar sobre a contratualização do direito de família, mais especificamente sobre a possibilidade de pactos sucessórios inseridos no pacto antinupcial. O professor Vitor é doutor pela UERJ, mestre pela UERJ também, está realizando uma pesquisa de pós-doutorado também lá na UERJ, é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Palavra com você, Vitor. Obrigado, Caio. Quase boa noite, né? Aqui já está escurecendo, então vou ficar entre boa tarde e boa noite a todos. Primeiro, acho que vale aqui um agradecimento especial a todos que estão organizando, né, essa nossa união. E aí vou fazer esse agradecimento em nome de quem está um pouco mais à frente, que é o Rodrigo, o Caio, a Maicia, a Lívia. É um prazer, em pleno feriado, né? Salve Jorge, ver o João sem terno. Então, acho que já valeu, na verdade, toda essa nossa participação aqui, por essa cena tão pitoresca. E também ver que a idade literalmente bate, porque eu tentei ver aqui alguns quadradinhos e eu estou vendo que, apesar de poucos anos de ter saído do doutorado, já tem vários mestrandos, doutorandos, enfim, que eu não conheço. Então, fica aqui também meu registro de que em breve a gente possa se ver novamente junto, fora de casa, se Deus quiser, e preferencialmente, como diz o Rodrigo da Guia, né, na Bambina, né, ou em algum outro lugar de karaokê que seja possível no Rio de Janeiro ou em outro local. Enfim, na verdade, eu fiquei numa enrascada, né, porque falar logo depois da Elisa e da Maici sobre, além de elas serem maravilhosas, competentíssimas, sobre pesquisas que já foram elaboradas, lá vai o desavisado do Vitor, na verdade, tecer breves comentários sobre uma pesquisa que ainda está iniciando, ou seja, uma pesquisa embrionária, né, sob supervisão da minha professora e orientadora de toda uma vida, Heloísa Helena Barbosa, mas no ano passado para cá, né, acho que eu já antevendo que eu ficaria bastante em casa em períodos de pandemia, não vou falar sobre Covid-19, tá, Rodrigo? Eu acabei escolhendo um tema para me aprofundar, que é exatamente um tema mais amplo do chamado fenômeno da contratualização da família, em especial os impactos dessa contratualização na sucessão.
Então, na verdade, é um tema limítrofe, né, que, apesar de aprofundar bastante nos espaços de negociabilidade, nos espaços de liberdade, dentro do âmbito patrimonial e existencial, dessa ambiência familiar, eu tendo, né, procuro, na verdade, investigar em até que medida isso também vai ter algum impacto dentro do direito sucessório e se é possível ter impacto no direito sucessório a partir de 2 hipóteses com as quais eu trabalho. Vou adiantar minhas hipóteses, mas depois vou fazer algumas premissas que eu particularmente entendo que são necessárias. A primeira é a possibilidade de afastar, né, a renúncia à concorrência sucessória, e segunda, propriamente dito, de uma renúncia antecipada à sucessão do cônjuge em determinados regimes de bens, tá? Então, são 2 hipóteses que eu trabalho a partir do fenômeno da contratualização da família. É sabido de todos que, logicamente, essa busca por um maior espaço de liberdade no âmago, né, das entidades familiares já não é tão recente assim. Então, a nossa escola, principalmente, entre vários outros autores, desde o final da década de 70, buscam ampliar um espectro de autonomia das pessoas dentro do direito das famílias, né, um ramo do direito civil que se busca hoje plural, diversificado, multifacetado, que tenta dar conta, na medida do possível, da fluidez e da fragilidade dos vínculos familiares odiernos. Mas, sem sombra de dúvida, a gente chega, talvez, nos últimos anos, num aprofundamento muito mais sensível dessa linha, né, de raciocínio que busca essa maior autonomia. E aí eu parto um pouco dos estudos de um autor, Daniel Borrillo, que fala português, vem bastante ao Brasil, mas ele tem um livro chamado A Família por Contrato, que foi, na verdade, que me impulsionou um pouco a estabelecer esses estudos, na medida em que ele não fala tão somente de espaços por uma maior autonomia patrimonial da família, mas ele fala, inclusive, da contratualização dos vínculos familiares, e aí alcançando também determinados aspectos existenciais, seja para fins conjugais, ou seja, para fins, inclusive, parentais, de que é exemplo a coparentalidade, né, de que é exemplo a inseminação caseira, enfim. O ponto central, talvez, é entender que essa contratualização, né, dos vínculos familiares constitui, sem sombra de dúvida, como um dos pilares de uma democracia individual, ou seja, num processo também de democratização das famílias. A contratualização, ela aprofunda ainda mais essa necessidade, esse anseio por uma maior liberdade. Então, aqui no Brasil, a gente poderia, sim, talvez, ver como fenômenos muito parecidos ou paralelos a chamada privatização da família, né, que importa muito mais numa conversão, numa modificação das normas inscritas dentro do livro do direito de família ou das leis especiais que tratam do tema, que, em regra, antes eram principalmente normas de cogentes, né, normas cogentes, normas imperativas de ordem pública, numa transformação por normas supletivas. Também podemos inserir dentro de um amplo espectro aí do chamado direito mínimo das famílias, né, fazendo uma comparação com o direito penal, né, mínimo, mas fato é que essa contratualização e pensar essa contratualização permite, na verdade, investigar se a família, a partir, né, de uma lógica, né, aspas, contratual, ela permite considerar definitivamente a família como um instrumento a serviço de uma pluralidade de projetos conjugais e parentais. Em outros termos, o próprio Daniel Borrillo também diz com bastante propriedade que forçar os indivíduos a manter relações conjugais, relações não desejadas e criar obrigações entre elas é a melhor forma de alimentar a violência psicológica e social, situações contrárias aos objetivos de liberdade, igualdade e solidariedade que devem ser incentivados por qualquer ordem jurídica. E aí, particularmente, acredito eu que ela se insere muito bem dentro do nosso projeto constitucional, na medida em que aquela tipologia familiar tradicional, calcada em modelos naturais, biologizados, patriarcais, ela, sem sombra de dúvida, é produtora, ela canaliza violências psicológicas, sociais, inclusive físicas, que é a realidade brasileira, na medida em que eu não permito um espectro mais amplo de liberdade. Dentro dessa lógica, portanto, em que a contratualização seria um fenômeno no qual eu vou, além de somente desconsiderar as normas de direito de família como normas cogentes, como normas imperativas,
né, cabe analisar, ou cabe, na verdade, enfrentar quais seriam os espaços de negociabilidade dentro do direito de família. Tá? Então, a partir do momento que não somente eu tenho hoje uma liberdade maior para realizar arranjos familiares, sejam arranjos calcados, né, numa comunhão plena de afetos, ou seja, arranjos calcados em conjugabilidade, em relações conjugais, ou seja, inclusive arranjos puramente parentais, é necessário verificar quais são os espaços de negociabilidade, ou seja, onde que o direito de família hoje, à luz de uma legalidade constitucional, deveria permitir o maior, né, espaço de negociação entre os envolvidos e onde, na verdade, existem chamadas zonas imunes, né, completamente refratárias a esses espaços de negociabilidade. Bom, de antemão, não cabe a distinção ou a dicotomia que a gente também adota na escola entre patrimonial e existencial, ou seja, não cabe falar que dentro do escopo patrimonial seria espaço de negociabilidade, dentro de um escopo existencial seria um espaço de não negociabilidade. É um raciocínio infundado, um raciocínio, logicamente, que vai levar a erro. Dentro de um caminho de funcionalização do ambiente familiar, há que se verificar cada norma, inclusive as patrimoniais, o escopo primordial e prioritário de desenvolvimento da personalidade dos membros integrantes de uma determinada família, razão pela qual, inclusive, algumas normas patrimoniais podem ser não negociáveis e algumas normas existenciais devem, né, que podem, mas devem ser plenamente negociável entre as partes. E aí também inclui-se, dentro desse mesma lógica de raciocínio, as chamadas situações dúplices, tá? Sem sombra de dúvida, delimitando um pouquinho mais o meu tema em virtude do tempo, dois instrumentos tipicamente contratuais, o pacto antinupcial e os contratos de convivência, se inserem dentro dessa temática de maneira muito forte, porque, em regra, diante de uma sociedade brasileira que não está muito afeita a formação espontânea, voluntária, autônoma e deliberada das partes pelos arranjos familiares, acabam que são instrumentos poucos utilizados, principalmente o pacto antinupcial, ou seja, a grande gama da sociedade brasileira, uma boa parcela da população brasileira, ao celebrar casamento, acaba optando pelo regime supletivo, pelo regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens, e acaba que são institutos mesmo, não vou dizer menosprezados, mas pouco abordados ou que ficam literalmente, né, restritos a uma determinada parcela pequena da população. O pacto antinupcial nos últimos anos tem sido resgatado, se é uma palavra que eu posso aqui utilizar, na medida em que ele não serve somente como instrumento de regência da vida econômica do casal, ou seja, não serve somente para a escolha de outros regimes de bens que não aqueles supletivos, ou inclusive de um regime misto, né, fazendo aí a conjugação de normas, né, referentes à vida econômica para além daqueles modelos previamente estabelecidos pelo legislador, também dotado, portanto, de uma atipicidade, mas também nessa medida de resgate, os pactos antinupciais, eles hoje também têm uma função ou também servem para questões existenciais, que vão desde a discussão e debate que se torna bastante acalorado nos últimos anos sobre dispensa de deveres conjugais, sobre regras de organização doméstica, questões relacionadas à indenização em virtude da conduta do outro cônjuge. E aí o raciocínio que eu estou utilizando aqui serve igualmente também para os contratos de convivência, também poderia falar em relação aos companheiros, ok? Tanto é assim que, inclusive, já há enunciado do Conselho da Justiça Federal, o enunciado 635, que, em referência ao artigo 1655 do Código Civil, diz que tanto o pacto antinupcial como o contrato de convivência podem conter cláusulas existenciais desde que essas não violem os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os cônjuges e da solidariedade familiar. É um enunciado interessante na medida em que demonstra, sem sombra de dúvida, a extensão ou um alcance maior do pacto antinupcial, não sendo um instrumento reservado único e exclusivamente para a escolha de regimes, né, de bens previamente entabulados pelo legislador, mas, por outro lado, também demonstra, por meio desse enunciado, que eu também poderia dizer que por força doutrinária, a dificuldade de valorar as disposições contidas no pacto antinupcial, na medida que eu tenho que ter um esforço interpretativo gigantesco para verificar a
né, a compatibilidade, para ser um pouco mais claro, para verificar, sem sombra de dúvida, no controle valorativo, se há, né, a conformidade com as diretrizes constitucionais, porque não me basta falar de maneira muito abstrata somente em relação aos princípios constitucionais, que são as balizas, sem sombra de dúvida, mas é preciso densificar essas diretrizes constitucionais, tá? O legislador foi bastante lacônico em relação aos limites dos pactos antinupciais. O artigo 1655 somente diz que não é viável, né, tem como limite disposições legais ou de ordem pública. Como todos aqui sabem, eu não vou também me socorrer dessas questões. A ordem pública tem sido altamente ressignificada dentro do nosso contexto atual. Então, falar do conceito abstrato de ordem pública, logicamente, me leva a repensar os limites do pacto antinupcial, na medida em que essa ordem pública, sobretudo em espaços de privacidade e de intimidade mais acentuados, como são os espaços familiares, por si só já se revela uma investigação necessária. Não há que se falar em ordem pública no modelo de privatismo doméstico, como salientado pelo Orlando Gomes, em Raízes Sociológicas, do Código Civil Brasileiro, mas assim que se falar na promoção dos direitos fundamentais de cada um desses indivíduos, aqui particularmente, né, se eu estou falando antes da celebração dos nubentes ou se eu estou falando depois dos cônjuges, tá? Além disso, há um movimento muito forte dentro do direito de família, em relação a temas que vão tangenciar, mas que fortalecem esse fenômeno da contratualização, que vão desde, por exemplo, da Emenda Constitucional 66, né, e de hoje já de maneira assente da potestividade do divórcio. Não há que se falar, logicamente, sequer de uma partilha prévia, não há que se falar, obviamente, né, sequer de acordo de convivência dos filhos, enfim. Então, é um direito dos cônjuges, muito menos da culpa, sequer vou remencionar aqui a culpa, o assunto, acredito eu, já encerrado entre nós, pelo menos, se não no Brasil, não em São Paulo, entre nós já encerrado. E também uma discussão interessante que me parece que fortalece esse âmbito, que é a renúncia aos alimentos pelo cônjuge, né, previsto no artigo 1707 do Código Civil, que também traz doutrinariamente embates bem interessantes e que podem simbolizar ou expressar discussões, né, tanto a respeito da vedação, né, dessa possibilidade da renúncia, quanto a respeito da sua admissibilidade. Por outro lado, se a gente está falando muito em autonomia, em espaços de negociabilidade, sem sombra de dúvida, há que se firmar aqui, de maneira intransigente, que no âmbito do direito de família há uma limitação muito clara, né, em relação a uma imunidade negocial mesmo, quando se está diante de assimetrias relacionais, de, né, desigualdades nessa estrutura de poder, já que, sem sombra de dúvida, a família também simboliza uma estrutura de poder, é uma instituição que também é uma expressão de poder, por isso que o próprio, né, Borrello fala lá atrás que manter a família nos termos atuais é manter uma violência psicológica e social, sem sombra de dúvida, é canalizar também essa estrutura de poder, de opressão, tá? Então, com relação aos oprimidos, sem sombra de dúvida, a interferência estatal há que se dá de maneira muito mais enérgica, enfática, e, portanto, tudo que está relacionado à criança, adolescente, não falo da perspectiva deles, estou falando da disposição dentro daquele ambiente familiar, tá? Lógico que há que se reforçar a autonomia existencial do adolescente, né? Já como tão bem dito aqui pela Maici, pela Elisa, mas não com relação, né, aos demais parentes da família dispor dos seus interesses. Mas quando se fala de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, a depender, logicamente, do grau de vulnerabilidade delas, quando se verifica também vulnerabilidade de gênero, portanto, em relação à mulher, ou outras vulnerabilidades, pessoas idosas, ou outras vulnerabilidades concretamente consideradas dentro daquele ambiente familiar. Há que se considerar, portanto, que apesar de ser uma área inicialmente infensa às interferências no ambiente de intimidade, né, utilizando aqui também de um termo bastante caro à nossa escola, de talvez não interferência por parte, né, do direito, do poder legislativo. Por outro lado, a gente sabe que o reconhecimento da vulnerabilidade tem especial destaque nas relações familiares, devendo aqui o legislador ser de todo bastante cuidadoso para preservar a autonomia desses sujeitos vulneráveis dentro das entidades familiares. Então, digo aqui não somente no sentido de proteção
com significado assistencialista, mas digo aqui no sentido de proteção para reforço e promoção das autonomias dos sujeitos que apresentam qualquer tipo de vulnerabilidade. No âmbito de crianças e adolescentes, cabe mencionar poucos exemplos, mas desde o homeschooling já decidido pela STF, desde a recomendação etária para programas televisivos e filmes, a discussão, né, também já decidida, a discussão doutrinária ainda viva sobre a adoção in tutto personae, os limites da decisão, né, dos pais que colocam para adotar, de decidir a quem, né, se pode escolher ou não quem irá adotar. Também intervenção judicial, também hoje já caminhando para ser mais pacífica, da intervenção judicial em acordo de guarda e convivência, né, conforme previsto no Código Civil. Em termos gerais, a negociabilidade, portanto, no ambiente familiar pressupõe que nós chamamos de igualdade substancial, não puramente formal. Mais do que isso, na linha de funcionalização das entidades familiares, que se requer uma entidade familiar democrática, plural e laica, é uma igualdade que eu posso dizer que é transformadora, na medida em que deve não somente assentar a igualdade dos membros, mas deve proteger e promover a personalidade dos membros, e algumas identidades ou singularidades de alguns sujeitos, sobretudo vulneráveis, exige, desafia o ordenamento, inclusive, a promovê-las de maneira mais acentuada, tá? Ora, hoje a gente está num caminho em que o direito sucessório se tornou uma ilha dentro do direito civil, né, dentro dessa lógica de funcionalização. Já há alguns poucos anos, boa parte, inclusive, de vários colegas nossos têm trabalhado no sentido de flexibilizar essa sisudez, né, essa hostilidade do direito sucessório ao campo, ao princípio da autonomia. E fato é que a gente não pode negar que nós tivemos um fortalecimento de algumas figuras, criando, por exemplo, a figura do supercônjuge como herdeiro agora necessário, e também com a figura da concorrência sucessória. Além disso, também há que se falar na permanência da restrição, né, à plena disposição dos seus bens por ato de última vontade, ou seja, a gente continua tendo aí a legítima de maneira bastante forte dentro do nosso ordenamento. E a grande pergunta que talvez hoje a gente precisa enfrentar, além, logicamente, do planejamento sucessório, entre outras, é até que ponto a vedação à pacta curvina, até que ponto a vedação aos pactos sucessórios se mantém de pé, ou se ela já não observa hoje, numa leitura funcionalizada, numa leitura à luz de todo o ordenamento, algumas exceções. A exemplo, desde exceções legais, como partilha em vida, ou inclusive outras exceções que eu venho trabalhando, que é a possibilidade de disposição sucessória dentro de pactos antinupciais, tá? Especificamente, antes de tratar desse ponto, eu não posso não mencionar, tá? Uma questão que, para mim, é sensível dentro do fenômeno da contratualização, que são chamados contratos de namoro, em respeito e em prestígio a Fernanda Cohen. Não é o tema central da pesquisa, mas logicamente que ela também tangencia essa questão, e eu vou somente fazer observações de 3 ordens e 2 efeitos. Primeiro, que é importante demonstrar que namoro definitivamente não é entidade familiar. Então, se os contratos no âmbito do direito de família, sem sombra de dúvida, eles têm peculiaridades. O contrato de namoro, para mim, com maior facilidade, se submete às regras gerais negociais, uma vez que não está envolvido ali dentro de questões relacionadas à família propriamente dita. Não tem nenhuma sombra de dúvida que é algo, né, que caminha para uma família ou não, mas dentro desse escopo não é um contrato típico de direito de família, é isso que eu quero dizer, tá? Um segundo ponto é que o contrato de família não pode servir para mascarar uma situação de fato, ou seja, não pode servir exatamente para afastar uma situação, uma união estável que já existe. Mas, por outro lado, eu vejo sim uma certa utilidade nos contratos de namoro, na medida em que pode regular a situação entre sujeitos capazes, que podem ser desde situações existenciais, como, por exemplo, a convivência, por exemplo, de cães, né, como a gente vê hoje, né, na hipótese da ruptura depois do fim do namoro. O namoro gera efeitos, não dentro especificamente do âmbito do direito de família, mas gera efeitos. Vide a aplicação da Lei Maria da Penha também as casos de namoro, como o STJ tem decidido nesse sentido, né? Então, apesar do namoro também gerar alguns efeitos, eu particularmente acho que a gente tem que distanciar o namoro do tratamento dos pactos antinupciais e dos pactos e dos contratos de convivência.
Então, ele pode ter algum tipo de efeito, mas nunca para mascarar ou fraudar uma situação de fato já existente, tá? E com isso, vem uma pergunta para mim muito central, Fernanda, que é, logicamente, que para a caracterização da união estável não é necessário a coabitação, né? Entendimento já consolidado e muito antigo. Por outro lado, a pergunta central é, o mero fato da coabitação caracteriza a união estável ou pode caracterizar um mero namoro? E aí, como que eu vou densificar? Logicamente, a Constituição, o objetivo de constituir família, expresso no artigo 1723 do Código Civil. Acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Volto a frisar que coabitação voltou a ser um tema de bastante destaque por causa do Gugu Liberato recentemente, na medida em que se ali havia uma mera coparentalidade, né, um objetivo de criar seus filhos, ou se a coabitação entre eles poderia, inclusive, caracterizar a união estável dentro daqueles tempos. Não vou entrar nessa discussão, mas cabe aqui falar que a coabitação é um tema que a gente precisa enfrentar, porque não é um critério, né, definitivo para a união estável, mas se talvez isso, na prática, não acaba também, né, tornando ainda mais difícil para o intérprete, para o julgador, em última instância, se é namoro, se é amizade, né, se é união estável, enfim, qual é a relação né, naquele caso específico. E aí, encaminhando para o fim, desculpem o tempo, acho que eu estou passando além da conta, pode me cortar, Caio. Eu acho que tem duas situações centrais, que são as hipóteses que eu falei no início da minha fala. Eu já vou... Desculpa, gente, eu vou tentar falar rapidamente dos fundamentos, mas acho que não vai dar tanto tempo assim, mas eu particularmente entendo que são inaplicáveis ao pacto antinupcial as disposições a respeito, por exemplo, da renúncia da herança, prevista no artigo 1806, perdão, e também a plena revogabilidade das disposições de última vontade, do 1858, e a vedação ao testamento conjuntivo. O que eu quero dizer com isso é que não são regras válidas para os planos antinupciais, que seguem uma outra lógica, que tem um outro modelo e, portanto, a sua função é distinta dos pactos sucessórios. Trabalho Então, do Caio, da Paula fez e estão em debate aqui. Utilizar, na verdade, esses dispositivos como impedimentos, para mim, não são úteis, tá? Na medida em que, de fato, contraria a própria lógica e a função do pacto em si. Então, se eu entendo o pacto antinupcial como um negócio jurídico específico do campo do direito de família, que, embora seja primordialmente destinado à regulamentação patrimonial dos cônjuges da sua vida econômica, ele tem, sim, um caráter essencial e, portanto, visa essencialmente ao livre desenvolvimento da personalidade humana. Nessa medida, nada mais compatível do que você também possa entender como possível, como válido, a eventual cláusula de exclusão convencional da concorrência sucessória firmada no pacto antinupcial, que em nada inicialmente vai afetar a condição de herdeiro necessário do cônjuge, que está na terceiro lugar da ordem de vocação hereditária, e nem a livre disposição testamentária dos bens do finado, né? Ou seja, que inclusive pode se beneficiar unilateralmente um dos cônjuges. Então, dentro dessa medida, entendeu que é possível, sim, né, convencionalmente afastar a concorrência sucessória. Não afeta, num primeiro momento, a consideração de que o herdeiro necessário seria uma ordem de norma de ordem pública, tá? Ele continua lá, e aí, esses dispositivos, tá, gente? Esses dispositivos sequer foram pensados por uma lógica, os três dispositivos que eu acabei de mencionar, sequer foram pensados por uma lógica no qual havia concorrência sucessória. Então, é importante também mencionar que essas vedações estão dentro de uma lógica completamente distinta da concorrência sucessória nos tempos atuais, tá? Então, afastar a concorrência sucessória com base nesses três, afastando esses três dispositivos, para mim, seria plenamente possível. E o ponto mais sensível, tá, sem sombra de dúvida, se revela na hipótese de concessão na condição de herdeiro necessário do cônjuge, né? E aí, dentro especificamente dessa hipótese, tá, há que se reconhecer que, em primeiro lugar, tá, e aí quais são os fundamentos que eu particularmente acho que, para a gente diferenciar a concorrência sucessória do cônjuge da sua condição de herdeiro necessário. O primeiro é que a condição de herdeiro necessário tem como limita a liberdade do testador.
mas não a liberdade dos cônjuges quanto à celebração do pacto antinupcial. E mais do que isso, também é reconhecer em alguma medida que, de maneira ainda que imediata, ainda que distante, a escolha do regime de bens impacta hoje nos efeitos sucessórios. Então, assim, há uma hostilidade da doutrina, não vou dizer tradicional, né, da maior parte da doutrina até hoje, a reconhecer essa vinculação entre regime de bens e efeitos sucessórios, quando, na verdade, o próprio legislador já embolou tudo, para dizer o português bem claro para vocês, tá? Então, na medida que o próprio legislador hoje criou essa miscelânea legislativa, né, particularmente, né, tendo impactos na escolha do regime de bens, também hoje na concorrência sucessória, né, de que é exemplo o artigo 1829 no seu primeiro inciso, acredito que também por via reversa ou em chave de leitura inversa, há que se dar um espectro de autonomia às partes para poder, por pacto antinupcial, afastar o caso da concorrência sucessória. Ou ainda a própria hipótese, né, da condição do herdeiro necessário, desde que, tá, essa disposição se limite aos cônjuges ou companheiros nos estreitos limites da sua concorrência sucessória, não podendo afetar a herança de terceiros nem alterar a base da ordem de vocação hereditária, tá? Ainda continuando só, né, o meu ponto final, tá? É possível, portanto, a possibilidade de renúncia antecipada recíproca da condição de herdeiro entre cônjuges que escolhem um regime de separação consensual de bens e a admissão da renúncia antecipada do direito concorrencial entre cônjuges sobreviventes e descendentes, mantendo-se a condição de herdeiro na hipótese de inexistência de descendentes e ascendentes segundo a ordem de vocação hereditária. Parece, portanto, que a hostilidade aos chamados pactos sucessórios, que é consagrada em legislações mundo afora e na brasileira também, né, inscrita no artigo 426 do Código Civil, parece não mais se manter incólume, né, não mais se mantém de pé, portanto, frente às exigências odiernas por uma maior liberdade no campo da família, seja para fins patrimoniais ou existenciais, e nem subsiste diante de uma leitura funcional da vedação, que sequer é absoluta no nosso sistema. Nesse sentido, é possível admitir a renúncia da herança em pacto antinupcial ou em contrato de convivência, o que se insere no âmbito de uma tendência mundial de se flexibilizar a proibição de pacto sobre herança futura, e mais do que isso, e sobretudo, também de promover efetivamente e concretamente a contratualização das famílias. Não sei se esse final ficou tão claro, são ideias, hipóteses de investigação que ainda estão embrionárias, bem no início, espero terminá-las até ano que vem. Obrigado, Rodrigo, e a todos. Obrigado, Vitor. Excelente exposição também. Então, vamos passar agora para a fase dos debates. Eu ia tomar a liberdade de fazer algumas perguntinhas que eu separei para cada um dos três, depois passo aos outros que pediram pergunta aqui. Então, começando do começo, né, minha pergunta para a Elisa seria a seguinte: pensando nesse processo que você falou a respeito da adultização, né, na análise do princípio do melhor interesse da criança e de ouvir mais a criança, como fica aquela hipótese da guarda compartilhada, que está no 1584, parágrafo 2º, né, do pai, acho que a gente até já debateu um pouco sobre isso, do pai ou mãe dizer que não quer a guarda. E eu fiquei pensando o seguinte: como é que a gente faz com a criança? Como é que a gente ouve a criança no sentido de, olha, o que eu acho a respeito dessa guarda compartilhada aqui, né, como princípio incide aí. Para mais sim, eu queria perguntar o seguinte, também com base, aí já entrando um pouco em sucessões, recentemente aprovada na Jornada de Direito Civil aquele enunciado sobre o que diferencia união estável e casamento. E uma das questões que as pessoas dizem é quanto à emancipação legal lá no casamento e não na união estável. Ouvindo sua fala, eu fiquei pensando um pouco, essa perspectiva funcional da união estável, da emancipação, desculpa, né, pensando na maturidade, etc., ela não se inclinaria mais para o resultado contrário do que analisar que o ato jurídico formal do casamento vai acabar gerando emancipação? Foi uma dúvida. E quanto ao Vitor, tema que sensivelmente me interessa, né? Eu tenho duas perguntinhas mais rápidas também. A primeira delas é a seguinte: você falou de afastar
aquele dispositivo a respeito da sucessão testamentária que diz da revogabilidade por outros testamentos. A minha pergunta é, a pessoa faz um pacto antinupcial, fica casada durante um longo período de tempo, embora a gente saiba que essa realidade se altera hoje no Brasil, ela ainda é a realidade de muita gente. Faz esse pacto antinupcial em uma época em que os dois trabalham, os dois têm plenas condições de se manter, continuam casados, com separação de bens, renúncia de herança. O que acontece no fim da vida? Essa situação mudou. Uma das pessoas parou de trabalhar para cuidar da outra, e aí a gente tem um agravante hoje, também nessa ideia de novas famílias, né? Não necessariamente, na hora da morte, o descendente é, ao mesmo tempo, filho desse cônjuge que sobreviveu. Então, como a gente faz? Qual que é o remédio? Na hora que a gente olha assim, o pacto foi celebrado numa condição, chegou lá e não existe mais essa condição e agora existe uma vulnerabilidade, né? Que eu acho que é o que liga todos esses temas, como tratar vulnerabilidades. E, por fim, também para você é o seguinte, só renúncia seria possível nesses pactos, ou aí já passando um pouco para a questão da legítima, dispor que um dos cônjuges ou dos dois cônjuges vão receber uma parcela na herança menor do que eles teriam direito em razão da restrição quantitativa à liberdade de testar pela legítima, mas ainda vão receber. Seria só renúncia ou essa segunda possibilidade de pacto também seria possível? Obrigado. Acho que a gente faz essas respostas e logo depois passa para as outras perguntas. Caramba, eu vou... Caramba, Caio, você colocou assim, Rodrigo e Caio, tá liberado fazer marketing, merchan? Você manda em tudo, Elisa. Não, não mando não. Vamos lá. Você fez a pergunta que foi o ponto em que... Foi o ponto que eu escrevi de um jeito. Vou dar um contexto, tá? Eu escrevi de um jeito. A Heloísa pediu para eu mudar. E quando foi para a banca, eu tive uma repergunta assim, mas você quis dizer isso? E eu e a Heloísa, a gente caiu no riso, porque ela sabia exatamente qual era a minha ideia e eu tinha dado um jeito na tese de escrever de uma forma mais leve, que não deu muito certo, porque os membros da banca perceberam, óbvio. E eu já vou contar, assim, um pouquinho que a tese vai virar livro. Os dias atuais deram uma prejudicada, mas em tese deveria ser lançado em maio. Tenho que ver essa nova data, mas ela vai sair. E sobre guarda compartilhada, talvez eu choque aqui várias pessoas. Eu acho que guarda compartilhada não deveria existir. Eu sigo bastante a Ana Brochado, a Carolina Brochado, ela tem um texto que ela fala da utilidade da guarda compartilhada e ela diz que, no fundo, a guarda compartilhada ela é um instrumento para debater papéis de gênero no direito. E ela tem muita razão nisso, porque, no fundo, guarda compartilhada nada mais é do que exercício da autoridade parental, que eu até gosto mais do nome da União Europeia, que é responsabilidades parentais. Não gosto nem de autoridade. Só para vocês terem uma ideia, em 2008, Portugal fez uma mudança bem significativa na parte de família. Se eu não estou errando, é uma lei, é Lei 61 ou Lei 68, mas eu sei que eu acho que é 61 de 2008. E Portugal retirou a palavra guarda do Código Civil português, no mesmo sentido que a França já tinha feito um pouquinho antes. Então, hoje, esses dois países não trabalham mais com a ideia de guarda, eles trabalham com a ideia de modos de exercício das responsabilidades parentais, porque ambos adotam o termo de uma resolução da União Europeia. E eu sou totalmente favorável a isso. Guarda compartilhada, para mim, nada mais é do que ambas as responsabilizações dos pais, porque eu dou maior peso à ideia de responsabilidade conjunta do que propriamente a divisão de tempo físico. E parte, inclusive, da minha tese foi tentar estabelecer qual é a diferença concreta e mostrar que, ao longo do tempo, o direito se construiu como divisão de tempo. Só que quando incluiu a guarda compartilhada, ele quis mudar o conceito para responsabilização. E aí hoje a gente convive com as duas coisas de uma forma muito assíncrona, o que é um grande problema.
Então, eu vou aqui dizer que eu sigo muito mais aí a parte europeia, que inclusive é a nossa matriz, né, a nossa fonte de inspiração, apesar de eu também ter problemas hoje com isso, em razão de estudos decoloniais e afins, mas, no fundo, a nossa fonte de inspiração, que são os códigos civis franceses, eu não sei alemão, não li o código alemão, tá? Então, não sei. Mas o código francês, que foi uma grande inspiração de família, hoje não tem o mesmo significado de guarda que a gente. E, portanto, eu acho que guarda compartilhada não deveria em si existir. O que a gente deveria estar trabalhando, e aí colocando aqui a ideia que eu expus, é pensar a guarda como cuidado e como divisão de cuidado, não só de acordo com os interesses da criança, mas também com a potencialidade que os pais, ou o pai ou a mãe, consigam demonstrar em concreto. Eu pensei muito num filme do Champagne, em que ele faz um personagem que ele tem autismo e ele é proibido de exercer a paternidade porque o tribunal americano entende que ele não tem capacidade. Mas ele desenvolvia todo um trabalho de comunicação afetiva com a criança, embora a parte intelectual cognitiva de aprendizado, ele mesmo fosse limitado em razão da deficiência. Mas ele tinha outros desenvolvimentos que ele podia fazer. E aí a gente tem que entender o que cada pai ou mãe pode contribuir em relação às necessidades dos filhos. Então, para mim, a gente precisa começar a rever essa ideia de guarda e sair dessa disputa física para começar a pensar em distribuição de responsabilidades de uma forma mais concreta. Agora, se eu puder incluir um dado na pergunta que você fez, Caio, para a Maici, para eu passar a bola, Maici, como é que dentro da pergunta do Caio fica a lei que proíbe o casamento de crianças com menos de 16 anos? Passo a bola, toda sua, o problema agora é seu. Vou até anotar aqui para poder falar, vou tentar ser o mais breve possível. Mas, bem, a pergunta do Caio, né, só para rememorar aqui, foi a respeito do casamento da união estável, que uma das hipóteses de emancipação é justamente o casamento, mas não se fala lá em nada a respeito da união estável. O que eu já posso falar, Caio, é o seguinte, é que eu tenho uma dificuldade imensa com as hipóteses de emancipação, porque a gente não consegue entender muito bem, não consegue extrair das hipóteses uma uniformidade para entender qual foi o critério que o legislador utilizou para dizer que uma pessoa ali já pode se tornar plenamente capaz. Então, você de núcleo familiar, como o casamento como um critério. Numa outra situação, a economia própria, que é uma questão, assim, conseguir se sustentar sozinho. Numa outra situação, não tem nada a ver, colação de grau em ensino superior, que não tem nada a ver nem com sustentar sozinho e nem com formação de núcleo familiar. Eu lembro de conversar muito com a Luísa a respeito disso e a gente, em vários momentos, chegou a uma conclusão que, assim, na verdade, não existe uma maturidade que seja suficiente para dizer que uma pessoa é capaz, né? Existem várias, né? As pessoas podem ser, em várias situações, capazes para algumas coisas, incapazes para outras, enfim. De certo modo, alguém poderia dizer, mas o ato formal do casamento é importante para a gente saber o termo inicial da emancipação. Bom, eu recuso esse argumento só pelo seguinte, se fosse assim, a gente não teria a emancipação por outros fatos jurídicos como a gente tem no caso da economia própria, que é o estabelecimento civil e comercial também. A partir de quando, né? A gente tem o início dessa emancipação, o termo inicial dessa capacidade plena. Né? Então, não dá para identificar, é difícil do mesmo jeito. A união estável, a saída que eu encontrei, e eu vou contar muito brevemente o caso que me ensejou essa reflexão, talvez seja de conhecimento de vários de nós, porque saiu na época muito nos sites de Conjur, Migalhas e companhia, que foi uma sentença proferida no Tribunal de Justiça da Bahia, por um juiz de lá do TJ da Bahia, em que ele emancipou uma adolescente de 16 anos que havia sido abandonada, e eu falo, se ela havia sido abandonada não foi pelos pais, ela foi abandonada pelo Estado, ela foi abandonada pela sociedade, ela foi abandonada por todo mundo. Aos 11 anos, minto,
ela saiu de casa, os pais expulsaram, ficou morando às margens de uma rodovia, dependendo de auxílio de pessoas, né, vizinhos, enfim, ficou morando num barraco. Ali, essa menina manteve uma união, e eu nem vou falar assim, união estava no rigor da palavra, né, mas manteve uma união com um rapaz que frutificou em filhos, se separou desse rapaz, teve um filho que morreu, então muita coisa aconteceu na vida dessa menina, em coisa assim de 4, 5 anos, que muita gente com muito mais de 18 anos ainda não viveu. E fato é que quando ela chegou aos 16 anos, ela recebeu atendimento da assistência social e foi inscrita no programa Minha Casa Minha Vida. Ela foi sorteada e não pôde receber o apartamento que ela teria conseguido contratar, porque não havia ninguém para assisti-la, porque não tinha os pais, ela não tinha sido colocada sob tutela, né? E aí ela acabou perdendo o contrato, acabou não conseguindo contratar. A Defensoria Pública ingressou com uma ação para fazer a emancipação civil, e o grande mote dessa sentença, a parte revolucionária, né, foi considerar que ela havia sido emancipada, que ela poderia ser considerada emancipada, nada obstante a situação dela não se encaixasse em nenhum dos incisos do Código Civil, do parágrafo único do artigo 5º. E eu, assim, pensei muito nisso, e me parece que, assim, essa sentença foi até acertada, né, fazer emancipação, e parece que, nesse caso, ficou bem nítido porque a emancipação também pode proteger, de certo modo, mas aqui ela já vivia em união estável, ela já se virava na vida, embora ela vivia de benefício assistencial, eu acho que uma pensão que ela recebia, um Bolsa Família, né, algum benefício assistencial. Então, por que não reconhecer que, na verdade, a emancipação dela foi por economia própria? Né? Então, a saída que eu encontrei foi entender que a união estável poderia ser um indício, uma forma de reconhecer que o adolescente, ele pode ser considerado emancipado, mas não necessariamente como analogia ao casamento, mas sim se a gente entender melhor o inciso que fala da economia própria, porque ali se fala em estabelecimento civil. Estabelecimento civil, como eu falava para vocês antes, muita gente entende, confunde com sociedade civil, ou confunde com estabelecimento comercial. Talvez a palavra utilizada pelo Código não tenha sido a melhor, né, estabelecimento, mas a verdade é que estabelecimento civil, quando eu fui procurar historicamente o que significa, nada mais é do que estabelecer-se civilmente, ou seja, estabelecer-se em separado dos pais, estabelecer-se de forma independente. Então, o que aconteceu com essa moça, né, que vivia em união estável? Ela ela se separou da família e ela inaugurou um núcleo familiar próprio. Então, nesse caso, eu entendo que assim, a união estável pode ser, sim, considerada uma causa de emancipação em algumas situações, como nessa situação, mas não necessariamente como uma analogia ao casamento, porque também me cansa um pouco, eu confesso para vocês, essa coisa de colocar sempre a união estável como uma sombra do casamento. Né? A união estável sempre precisa ser esse espelho do casamento, né? Enfim. Então, eu acho que poderia se sair dessa forma. Uma outra questão, que aí já respondendo Elisa, então, Elisa, a gente percebe que dos incisos do parágrafo único do artigo 5º, alguns falam expressamente que a emancipação se dá do relativamente incapaz, ou do maior de 16 anos. É o caso do inciso 1 da emancipação voluntária e o caso da economia própria. A leitura que eu faço agora é que, de acordo com essa alteração do Código Civil, que proibiu terminantemente o casamento de pessoa menor de 16 anos, agora nós temos também um mínimo para emancipação pelo casamento, que então seria os 16 anos. Então, agora, na verdade, ficou bem inviável se imaginar uma pessoa que saia da absoluta incapacidade direto para a plena capacidade, né, de acordo com o Código Civil. Também acho que algumas situações assim pode acabar ocasionando muito problema essa vedação. Às vezes até a gente pode vislumbrar uma situação que, por exemplo, essa menina teve uma relação estável com um homem com menos de 16 anos, teve filhos, né, teve prole,
E se a gente fosse considerar pelo rigor da lei essa limitação de idade, havendo um impedimento para o casamento, não poderia ser reconhecida também a união estável. Então, eu acho que às vezes a gente precisa também repensar ou pensar melhor, não tem uma resposta para isso. Se convém, embora a intenção seja de fato proteger e evitar principalmente a sexualização precoce das meninas, que a gente sabe que é o que mais acontece, ter um cuidado maior para que uma norma que seja para proteger não acabe desprotegendo também. Então, eu acho que são essas as considerações. Desculpa se eu me alonguei, que eu acho que eu nem olhei muito bem o relógio aqui. Mas obrigada pelas perguntas, assim, são realmente muito instigantes, é um tema que me faz refletir bastante. Obrigada a presença de todos. Bom, repasso para o Caio. Obrigada, Caio. Vitor, com a palavra. Bom, Caio, obrigado pelas palavras. Enfim, devo novamente reforçar que eu nunca vou conseguir responder tão bem igual a Elisa e a Marici, mas vou tentar. O Caio, na verdade, já tem me acompanhado um pouquinho na minha angústia desde o final do ano passado, quando eu fui fazer esse projeto. A gente até trocou ideia sobre um texto que eu estava redigindo na época, enfim. Então, assim, Caio, suas perguntas são extremamente interessantes. Eu preciso fazer uma pequena observação antes de respondê-las por um motivo. Como você sabe bem, o meu tema ele perpassa mais amplamente, também como pano de fundo, a revisão da legítima. Então, está intrinsecamente vinculado aos fundamentos do porquê dessa intangibilidade absoluta, né, cristalina da legítima, e não a consideração também da tutela das vulnerabilidades dentro do direito sucessório, na medida que talvez a legítima ela somente se mantenha merecedora de tutela se e na medida em que eu tenho herdeiros vulneráveis. Isso ecoa muito no meu tema, embora o meu tema não passe por uma questão de modificação legislativa, ele passa por uma medida de interpretação do sistema posto, com todas as suas restrições, tamanhas restrições, na tentativa de, diante do sistema atual e de uma leitura funcional, constitucionalizada, enfim, a gente tente, na medida do possível, também, né, proteger ou também tutelar determinadas pessoas que não se sentem tão bem, enfim, tão bem tuteladas diante desse atual sistema, tá? Então, assim, a sua segunda pergunta me parece um pouco mais simples dentro do meu raciocínio. Se é possível, na verdade, uma renúncia, aspas, uma renúncia parcial. Então, ao invés de renunciar, você poderia fazer uma renúncia fracionada, uma renúncia parcial. Eu, particularmente, acho que é plenamente possível. A única questão que eu estou tentando ter como hipótese, volto a frisar isso a todos, é que teria que ser no mesmo patamar para os dois cônjuges, para que não haja nenhum tipo de desproporção, ela tem que ser recíproca. Então, se você renuncia parcialmente, chama de X, tá? Não cabe falar de percentuais distintos, de parcelas distintas entre os cônjuges. É a única observação que eu faço, que é para tentar manter aqui igualdade como imperativo constitucional também dentro dessa hipótese que eu estou tentando verificar ou refutá-la, tá? Comprovar ou refutá-la. Então, acho que sim, é possível a renúncia parcial, não vejo grandes obstáculos a isso, desde que observe essa igualdade. Um segundo ponto que você falou, que é sobre exatamente a possibilidade de revisão de pacto, é porque aqui a gente entra quase que num modelo de base do negócio, né? Ou seja, há uma ruptura da base do negócio jurídico, especialmente do pacto antinupcial, porque se inicialmente as partes convencionaram por uma renúncia antecipada a herança, né? Por outro lado, anos mais tarde ou décadas depois, aquela situação não permaneça a mesma e você verifique sim que há uma certa vulnerabilidade de uma das partes, tá? Hoje, logicamente, como dizer que é uma postura interpretativa, não tem um instrumento específico que a gente possa indicar ou dentro do que eu entendo, que a gente possa pensar do Código Civil. Mas eu, particularmente, observo que há duas possibilidades de tentar transpor esse problema. A primeira é exatamente uma possibilidade de mudança automática de regime de bens com a alocação, por exemplo, de uma cláusula mediante condição. Ou seja, é possível, né, a eficácia do pacto antinupcial, ela logicamente também ser condicionada. Então, assim, uma vez que há mudança ou implementação de a ocorrência de uma condição, enfim, ou determinado tem uma mudança, a gente poderia também, por esse mecanismo,
verificar se isso seria suficiente no primeiro momento para eventual mudança muito brusca da situação de ambos os cônjuges, tá? Então, se eventualmente uma revisão, né, automática, me parece que seria uma primeira saída. A segunda saída, tá, é uma saída, na verdade, que é mais do ponto de vista prático do que do ponto de vista interpretativo. Se eu conseguiria, por meio do testamento, já que isso daqui não impede a liberdade testamentária, conseguir equalizar melhor eventual prejuízo do cônjuge que renuncia antecipamente com a porção disponível da deixa testamentária, ou seja, né, da deixa, né, da herança, assim, do monte móvel, porque isso também seria algo viável. Então, assim, eu particularmente acho que é possível você condicionar o pacto antipropicial eventualmente a determinadas intercorrências futuras. Acho que é possível fazer esse tipo de modulação inicialmente. Acho que nada obsta, porque o pacto ele é muito, parece que é um negócio jurídico à parte que serve como se tivesse uma cláusula só e a gente não consegue raciocinar nisso. Mas não vejo por que se distanciar tanto, eventualmente, né, de uma tutela, de uma disciplina mais comum aos negócios patrimoniais como um todo. Então, nessa medida, acho que cabe sim, eventualmente condição. Então, acho que é possível. E o outro é através do testamento mesmo, que você consiga, eventualmente, diminuir essas assimetrias em virtude de uma condição muito, né, uma condição, aspas, no sentido lato, tá, gente? Mas uma situação muito futura que possa, eventualmente, causar algum tipo de modificação naquela situação base, naquela situação originária. Espero ter respondido suas perguntas, Caio. Obrigado, Vitor. Vou passar a palavra aqui para o professor Daniel Bucaque, que vai fazer uma pergunta para o Vitor. Então, Daniel, pode abrir o microfone aí. Caio, acho que ele não está na conversa, não. Gente, ou ele caiu ou ele fugiu. É pelo WhatsApp que ele vai perguntar. O Daniel não tá aí, não. Enfim, de toda forma, aqui. Voltou. Voltou. Eu concordo plenamente com você, Micaela. É isso mesmo, eu também conheço. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Agora sim, Daniel. Que bom. Parabéns pelo evento, barato. Parabéns daqui pela organização. Elisa, Maici, fantásticas. E a minha pergunta vai para o Vitor, que também foi maravilhoso, brilhante. Ótima pesquisa, Vitor. Vitor, é uma provocação enfim, a partir também de um ponto de vista que eu sustento, mas queria ouvir a sua opinião. Eu vejo o direito de sucessões por duas faces. Uma face que eu chamo de subjetiva, que são os títulos da herança legal, né, da sucessão legal. Essa parte dos títulos da sucessão legal, ela está muito ligada ao direito de família. Não é à toa, né, que a gente tem um problema até de disciplinas, né, que se misturam muito, né, o próprio BDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões. Você fala na advocacia de família, todo mundo já pensa logo em sucessões. Então, essa parte da formação dos títulos, né, de quem serão os herdeiros legais, é uma parte do direito sucessório, que é uma parte só. Ela está muito ligada ao direito de família. E tem outra parte, que é a parte objetiva, que é a maior parte do direito de sucessões, que acaba não sendo estudado, que é a própria transmissão da herança e a própria herança. Então, essa parte subjetiva de família, ela que é muito ligada, naturalmente, tudo fundado na família, ela, a meu ver, ela pertence até ao direito de família. E isso não permitiria, portanto, nessa parte de criação dos títulos, da renúncia, etc. e tal, ser tratada sob esse prisma por um pacto nupcial? Obrigado, Daniel, pela pergunta. Então, eu venho caminhando um pouco nesse sentido, talvez não utilizando exatamente os termos que você utilizou, mas algumas obras, inclusive uma tese do Felipe Frank, da UFPR, também
apesar de utilizar um outro marco teórico, não idêntico ao meu, mas ele também caminha um pouco nesse sentido, que é exatamente de entender que eventual disposição em relação a um direito sucessório dentro de um pacto antinupcial, ele não decorre em si da transmissão dos bens, como, por exemplo, pela via testamentária, né, pela via da plena disposição dos bens, né, após mortem, mas sim de uma relação de família, de uma relação conjugal que permite também ter uma liberalidade, não somente para uma vida econômica em comum, com efeito intervivos, mas também com uma vida, também com os efeitos, né, econômicos pós-mortem. Então, há sim uma questão de títulos sucessórios, há sim que se fazer uma distinção. Acho que eu tentei falar isso um pouco na minha exposição. Na verdade, por força do próprio Código Civil de 2002, há uma imbricação muito forte entre a escolha do regime de bens, ou seja, da vida patrimonial do casal com o direito sucessório, né? E aí falando da sucessão legítima, né, especificamente, da sucessão legal, o que não se confunde com a imensidão que é o direito das sucessões. Muito pelo contrário, né? Se a gente for analisar do ponto de vista dogmático, a parte da sucessão legítima está confinada num reduto muito pequeno do livro do direito sucessório, enquanto a gente tem aí uma infinidade de institutos, né, de uma regulamentação muito preciosa, muito minudente da parte testamentária e de outros institutos afins. Então, dentro dessa linha, acho que é um pouco do que eu estou defendendo, é que funcionalmente, eventual disposição de direito sucessório é cabível dentro do pacto antinupcial, exatamente porque se vincula ao regime de bens, não regime de bens moldado, quadrado, como o legislador quis estabelecer, mas vincula-se à organização patrimonial, melhor dizendo, dos nubentes, e não única e exclusivamente à transmissão de bem pós-mortem, conforme disciplinado no direito sucessório. É um pouco do que eu venho tentando trilhar, não sei se utilizando seus termos, o Daniel é sempre muito mais preciso do que eu, mas talvez isso encontre fundamento sim, né, nos títulos sucessórios para permitir uma maior amplitude, um maior alcance dos pactos antinupciais diante da vedação expressa aos pactos sucessórios, né, e toda a discussão que isso logicamente acaba abarcando. Não sei se respondi, Daniel, mas continuo aqui à disposição. Bom, acho que passamos então para a próxima pergunta, que é a do Felipe Medon, acho que direcionada a Elisa, mas aí já aproveitando, quem quiser direcionar mais de uma pergunta para os expositores, fica à vontade, tá bom? Palavra, Felipe. Obrigado, Caião. Antes de mais nada, queria parabenizar o nosso querido Jô Soares pela organização desse evento. É uma oportunidade incrível para a gente estar aqui debatendo, aproveitando a nossa quarentena. Parabenizar nossos queridos expositores, cada uma exposição mais brilhante do que a outra. Eu tinha pergunta para todo mundo, mas eu vou direcionar aqui para a Elisa, porque está com uma afinidade muito grande com o que eu estou pesquisando para a tese de doutorado, que é a questão do melhor interesse da criança, que eu estou abordando isso do ponto de vista da criança no ambiente digital, né? Qual é o melhor interesse da criança no ambiente digital e a relação disso com a autoridade parental? E aí o que eu queria te perguntar, Elisa, é o seguinte: como que a gente pode pensar em critérios, enquanto doutrina e parâmetros, para definir esse melhor interesse? Porque você disse na sua fala que a gente tinha que pensar no melhor interesse em concreto e não em abstrato. Mas como que a gente vai... É possível a gente construir parâmetros ou a gente vai sempre acabar diante do caso concreto do juiz tendo que definir ali na situação específica daquela criança? Vendo muito na internet, eu estou discutindo muito a questão do sharing e desses danos que estão surgindo na internet. A gente vê que às vezes a diferença de alguns anos, mesmo dentro da infância, fazem diferença para o melhor interesse da criança. Porque a depender da maior ou menor idade dessa criança, a gente tem uma diferença nesse melhor interesse. Então, mesmo dentro de uma categoria criança até 12 anos, a gente tem uma gradação. Será que a gente vai sempre ficar no caso concreto? Acho que era mais ou menos essa ideia que eu tinha queria muito te ouvir. Oi, Felipe. Eu não estudo tecnologias, né? Então, por favor, entenda que eu vou falar de uma forma mais limitada, porque os meus estudos são outros. Mas se eu puder te sugerir, eu até não só posso sugerir, como posso pesquisar aqui
concretamente na minha base que serviu para tese, tem 2 grandes autores que podem ser interessantes. Eu vou te dizer, ambos são ingleses. Eu ainda não sei o porquê que a Inglaterra desenvolveu tanto estudo de infância, mas no fundo são os 2 melhores autores de infância que eu descobri, que eu acho que e são artigos específicos de melhor interesse que podem te ajudar nesse critério. O primeiro é o Michael Freeman, tá? Ele tem uma série de artigos, o mais famoso deles é o Taking Child's Rights Seriously, você encontra no J. Astor. É maravilhoso, ali ele já começa a falar sobre isso. E tem uma coleçãozinha da Brios, que eu vou tentar achar aqui essa digitalização. Eu não achei nunca no Brasil e, gente, desculpa se isso vai parecer um pouco pedante, mas no ano passado, quando eu tive a oportunidade de ir para o Max Planck, eu peguei lá. Foi o meu primeiro contato, isso revolucionou a minha vida. Então, Michael Freeman, ele trabalha muito, e tem muitos textos no Brios, que é uma plataforma de artigos jurídicos inglesa. A segunda autora que eu te sugeriria é a Geraldine Van Buren, também inglesa. Ambos, quando eles vão trabalhar nos seus respectivos artigos, e olha que curioso, são artigos escritos na década de 80 e 90, ou seja, muito antes que a gente pensasse nisso aqui, eles dizem que o melhor interesse da criança tem que ser definido não apenas com base no interesse atual, no desenvolvimento da criança, mas refletindo minimamente sobre o impacto das decisões em uma perspectiva futura. Então, eles trabalham com a ideia de pensar o que desenvolve a criança, tanto materialmente como educacionalmente e psicologicamente, ou seja, dentro dessa ideia de pessoa que a criança é e todas as dimensões da personalidade. E também eles tentam projetar as decisões para um futuro. Ambos reconhecem que é impossível ter segurança do que no futuro a pessoa gostaria ou seria melhor, porque isso é um instituto de futurologia. Mas eles tentam transformar isso num parâmetro de decisão. Então, eu te coloco esses 2 e colocaria também o John Eckler. Agora eu posso ter falado errado. John Eckler, eu acho que ele já é americano, que também tem textos excepcionais sobre melhor interesse. Então, se você tiver que buscar uma base sobre melhor interesse, vá buscar nos autores ingleses, tá? Eles desenvolvem muito. Eu desconfio porque eles têm um equivalente do ECA, que é o Children Act, que é bem antigo, e eles já puderam desenvolver essas teorias. Eu estava vendo até uma live hoje, antes da gente entrar aqui com o IBDFan, eu fiquei chocada que na Espanha não tem sequer advogado especialista, não tem justiça especializada em família. Então, realmente, ali dentro do universo Europa, que a gente se inspirou muito, talvez a Inglaterra venha a ser a melhor fonte de busca para a gente. Mas é um ponto que eu estou querendo desenvolver. É porque eu estou num curso de União Europeia, eu estou querendo estudar um pouquinho mais evolução de infância na União Europeia. Mas segue por aí, eu vou separar aqui o que eu já tenho, que eu tenho digitalizado. Se você quiser, eu posso te enviar para tentar te auxiliar aí nas suas pesquisas. Mas essa questão dos parâmetros, você acha que, pensando assim, esquece a internet, esquece tecnologia, a gente pensando no melhor interesse mesmo, você acha que a gente sempre tem que identificar o caso concreto? Sim. Ou a gente pode criar, enquanto doutrina, alguma forma de parâmetros para o melhor interesse? Olha, eu acho que eu não conseguia. Não estou dizendo que você não consiga, por favor. Não. Eu não conseguia. Existem também uma série de casos, eu escrevi sobre isso, eu tenho um artigo sobre melhor interesse da criança em decisões da Corte Interamericana. A Corte Interamericana não dá parâmetros concretos. Eles tiveram uma série de casos, desde povos indígenas até adoção por casais homossexuais. Eles não estabelecem, eles dizem, olha, só o caso concreto pode determinar o que é o melhor interesse. Então, eu acho, é achismo, muito complexo a gente conseguir estabelecer parâmetros abstratos. Até porque, em razão da própria ideia de historicidade e novas tecnologias, novos interesses e uma evolução da própria sociedade, eu acho muito complexo.
Mas assim, faça esse trabalho, eu vou adorar. Eu vou adorar, por favor. Vou adorar. Incrível. Bom, temos mais uma pergunta aqui do Rodrigo da Guia. Vou passar para ele, então. Gente, tudo bem? Agora já oficialmente boa noite, né? Eu queria, na verdade, compartilhar uma coisa que eu vi numa série recentemente e acho que a pergunta se relaciona mais diretamente com a exposição da Elisa. A série se chama One of Us, seria Um de Nós, sobre uma comunidade racídica. Eu estou falando assim, mas eu não conhecia, então eu fui pesquisar agora, que é uma comunidade de judeus ultra-ortodoxos. E aí tem vários dramas envolvidos, mas o drama que eu queria explorar aqui com vocês é de uma das protagonistas, que é mãe de, não lembro, tipo, 8 filhos, alguma coisa assim surreal. Ela resolve se divorciar, o que é uma decisão dificílima no âmbito daquela comunidade, muito rígida, extremamente conservadora. E ela passa a enfrentar um drama enorme para manter a guarda ou a convivência dos filhos. E falando bem da vida real, ela quer ficar com os filhos na casa nova dela. O problema é que o pai e toda a comunidade daquele grupo, que é uma comunidade racídica, todos eles se unem contra esse pleito da mãe. E aí um dos principais, ou o principal argumento que eles invocam, e a série, na verdade, parênteses, não é uma série, é um documentário. Acho que isso faz diferença aqui na história. Fecha parênteses. O principal argumento que o pai usa para impedir a mãe de ficar com os filhos é um chamado princípio de status quo, um status quo principle. Eu achei super interessante a discussão e não lembrava de ter visto isso no Brasil, sendo muito honesto. E aí, aproveitando o gancho pelo tema da Elisa e também pela sua experiência prática, Elisa, o que eu ia te perguntar é se faria sentido, primeiro, se existe esse tipo de discussão no Brasil, ou se faria sentido. E aí, só para dar exemplos, o documentário mostra uma realidade muito extrema, diferente da nossa. Mas alguns exemplos lá são: as crianças tinham um código super rígido de vestimenta. Não podiam acessar a internet. Nunca. Isso é 2019, tá? Não podem ver televisão. Nada disso. Aí o que o pai fez? Invocou esse princípio lá no estado de Nova York e disse que a mãe agora estava gerando uma transformação muito drástica na vida dos filhos e isso violaria o tal princípio de status quo. Então eu queria te perguntar isso, se existe esse tipo de argumentação, o que você acha disso? Eu realmente não conhecia. Poxa, Rodrigo, em relação a isso eu não conheço. O que eu conheço, e aí é uma culpa, um problema de falha da segurança da privacidade dos tribunais, é que tem uma blogueira paulista que se separou e dá para pesquisar o processo dela de guarda do filho. E gente, falhas de segurança são reais. Se vocês jogarem no Jus Brasil, a gente pode encontrar vários processos que, em tese, deveriam estar sigilosos por privacidade de família e infância. E o que eu posso te dizer é, nesse caso que eu consegui achar, o debate era, como ela é blogueira, ou, como eu gosto de chamar, influencer, digital influencer, o debate era que ela mostrava vídeos do filho, postava fotos do filho, e o pai queria inverter a guarda em razão da exposição não consentida da criança. Eu acho que rolou um acordo, porque eu andei pesquisando pelo número do processo e eu não consegui mais ver, e não tem andamento, então acho que ali teve um acordo. Só que são pessoas, assim, com alguns muitos milhões de reais na conta e que já iriam normalmente decidir. O judiciário ele é um instrumento que funciona para uma outra finalidade nesse tipo de dinâmica. Mas, como regra, eu não conheço esse debate com você. Dando a minha humilde opinião, e aqui eu vou me colocar dentro de um espaço muito delimitado, tentando ver aí essa sua pergunta, o que eu vejo é muito ainda uma divisão classista. Você tem debates nas varas de família que contemplam determinados grupos sociais e existem gente que podem ser ricos ou não, tá? Mas quem ascende, quem chega num litígio de família, na vara de família, tem determinadas características de classe e gênero.
E esse debate, muito do que eu vejo, do que você replicou, me remete bastante a uma divisão de classe que acontece na vara de infância. Então, a gente tem ainda muito uma divisão entre vara de infância e vara de família. O único caso mais curioso que talvez se assemelhasse ao que você está relatando foi um que eu achei na internet sobre um pai que se opôs e foi questionar a guarda da mãe da criança, porque a mãe da criança é de uma religião afro-americana e a criança acabou passando por rituais afro-americanos, inclusive com corte de cabelo e período de isolamento social. Isso gerou um debate. Eu nunca tive o número desse processo, eu não sei nem qual é a comarca para conseguir começar a pesquisar, mas esse foi um caso muito interessante, que eu não resolveria da forma como você propôs. Eu, particularmente, eu preferiria resolvê-lo à luz dos direitos da criança de escolha de religião. Eu acho que seria mais seguro até para retirar as escolhas religiosas dos adultos e tentar, de novo, voltar para o debate assim. Qual é a idade da criança e qual é a capacidade? Capacidade, gente, agora eu estou falando não no sentido de capacidade da parte geral, mas capacidade de escolher a religião dela, sabe? Então, talvez exatamente isso que você colocou é interessante. Talvez por não termos base, eu preferiria debater em outra seara que eu me sentiria mais tranquila, porque eu não conheço. Não, entendi, Elisa. Eu tô com você, na verdade. Eu só achei muito curiosa a mesma invocação. E o documentário mostra que o pai foi vencendo. Ele conseguiu, no final das contas, uma liminar favorável e aí meio que forçou um acordo. Mas, assim, o caso do documentário não é o que mais importa, né? O que eu achei mais interessante é, tipo, isso ser um princípio invocado nos Estados Unidos, aparentemente, enfim. Desculpa, Rodrigo, só porque eu lembrei agora que você falou nos Estados Unidos. Tem também posso mandar para quem quiser, o pessoal que me pediu, está me pedindo. Tem um artigo de uma doutrinadora americana, Kathleen, em que ela diz que as decisões de melhor interesse da criança, elas têm que ser tomadas a partir de cuidados passados. Ela até fala que isso pode ser um critério aí, Felipe, que você perguntou. Ela até fala que isso pode ser um critério falho, quando você tem uma desigualdade muito intensa, como, por exemplo, uma das pessoas tem um cuidado muito mais intenso ou exclusivo do que outras. Mas ela diz que uma das formas de se assegurar o melhor interesse, uma estabilidade na rotina, né, na vida da criança, é você olhar para o passado, para o que acontecia e tentar, num primeiro momento, replicar isso como padrão de solução e depois começar a interferir nesse padrão de solução. Também posso mandar, porque foi um dos artigos mais interessantes sobre decisão de guarda que eu já li recentemente. Cara, muito interessante. E aí, nesse caso, que eu sei que é um caso muito radical, no fundo, assim, é dificílimo fazer qualquer transição que não mude tudo do que as crianças viveram. Imagina, a criança de 11 anos passou a vida inteira sem poder ver uma televisão, não podia ler livros que não fossem sagrados e não podia usar a internet. Surreal, né? Enfim. Mas é isso. Caião, obrigado. Obrigado, Elisa. Obrigada. Bom, pessoal, acho que já estamos no horário, né? Alguém mais tem mais alguma pergunta, quer falar? O chat aqui foi quem eu andei. Se alguém mais quiser falar, mas senão... Cara, eu faria uma questão de ordem, só para que nós, sobreviventes, fizéssemos uma selfie consentida, todo mundo preparado. O que vocês acham? Claro. Então vamos lá. Tem que alimentar as mídias pros fãs, né, Rodrigo? Não, para com isso, cara. O Felipe Mendão já postou, só que nem todo mundo... Tem que arrumar o biscoito, Rodrigo. Tem que arrumar o biscoito. Roberto, olha o bronze da Roberta. Não vou nem aparecer, olha o bronze dela. Que isso, Roberto? Ô, João, você veio aqui meteórico, me deu uma zoada e não quer aparecer. Agora pode botar esse vídeo aí. Vambora. Vou analisar. Vou analisar tudo aí na sua casa. Peraí. Não, vai sem camisa, João. Roberta arrasou, cara. Roberta arrasou. Ô, Rangel, você tá de camisa social? Eu só peço...
Eu só peço autorização para utilizar o manto sagrado aqui na foto. Não. Joga na cara de quem mora em apartamento. Amei, Diego. Tô quase trocando, botando a camisa do Flamengo aqui também, para combinar com o Diego. Isso não é live de Bangu, não, cara. Não é live de Bangu, não. Gente, vamos lá. A gente vai fazer um print. O João comprou um monte de livro novo só pra essa live aí que eu tô vendo, ó. Não comprou aberto. É igual o fundo do Rodrigo, não é livro, não. Eu comprei de papelão. Entendi. Vamos lá. Print, então. Vou fazer um 3, 2, 1 aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Acho que foi. Se alguém quiser testar aí também. Não há ninguém igual o Rodrigo nas redes sociais. Vocês tentarão. Vocês nunca tentarão. Não, gente, nas redes sociais, nas publicações acadêmicas, no mundo, no Rio de Janeiro, enfim, no mundo inteiro. Cara, ele está aproveitando para produzir um artigo por turno. É um na manhã e um na tarde. Eu fico exausta. O Rodrigo atrapalha a minha produção acadêmica, porque eu fico assistindo ele, aí eu não tenho saco de fazer entendeu? Ele já tá fazendo por todos nós, gente. A gente pode relaxar. Gente, o Rodrigo vai escrever 2 artigos e eu só penso no que eu vou comer e qual vinho eu vou abrir. Meu único raciocínio depois daqui. Vitinho, obrigada. Por isso que eu já adiantei. Cara, tranquilos que não tá isso. Eu sugeriria uma salva de palmas à distância aí pro Caio e pro Rodrigo, pela ideia, pela condição. Para todo mundo, todos. Nossa. Elisa, Vitor e Maisty também, pô, fiquei muito... Eu sempre acho que eu vou largar essa parada, chega de direito civil, eu vou viver minha vida, e aí vocês eu ouço vocês falando e aí dá vontade. É só vocês fazerem assim que eu volto. Legal, muito legal. Essa música do Luan Santana, hein? É isso. Santana, isso que é cultura, o resto é brincadeira. Acho que o mais legal desse espaço aqui foi informalidade mesmo, assim. A ideia do Rodrigo é fantástica por isso. Pô, não, ainda tá sendo gravado, tá? O Rodrigo tá gravando ainda. Deixa eu parar.